A passagem de hoje é Salmo capítulo 9, versículos 1 a 11. Vamos ler juntos. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó, inimigo, consumaram-se as assolações. Tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Amém. A passagem dos Salmos sobre a qual meditaremos juntos hoje é o Salmo 9. O Salmo 9 é um salmo de Davi, escrito por ele, e louva a Deus como o justo juiz que julga os ímpios e salva os justos. Louva-o também como um Deus verdadeiramente fiel e justo, que é refúgio para os oprimidos e não os esquece em meio à tribulação. Há um elemento interessante no Salmo 9. Nas Bíblias em coreano, o Salmo 9 e o Salmo 10 estão divididos em 2 capítulos. No entanto, na Bíblia hebraica, na Septuaginta e na Vulgata, os Salmos 9 e 10 estão unidos como um só. Outro elemento interessante é que na Bíblia hebraica ele foi escrito em ordem alfabética. Por exemplo, se o alfabeto fosse A, B, C, D, uma frase começando com A estaria no versículo 1, uma frase começando com B estaria no versículo 2, e assim por diante, seguindo a ordem do alfabeto. Isso é chamado de salmo acróstico. A razão para escrever dessa forma é usar um recurso literário que ajuda os leitores a memorizarem melhor o texto, transmitindo as emoções de Davi não de maneira simples, mas por meio de frases com ritmo e padrão. Esse tipo de salmo acróstico é usado para facilitar a memorização e para fazer uma confissão de fé ordenada. O que Davi, o autor deste salmo, está nos dizendo hoje? Primeiro, vejamos o título. Embora não conste em nosso devocional, na Bíblia vemos o título deste salmo acima do versículo 1. Está escrito: Salmo de Davi para o cantor mor, sobre Mutlaben. Salmo de Davi é compreensível. Para o cantor mor, também é compreensível, significando que é uma canção entoada sob a direção de um líder. Mas o que é Mutlaben? É uma palavra que aparece apenas aqui em toda a Bíblia. Por isso é muito difícil para os estudiosos explicarem exatamente o que significa. Alguns dizem que é um tipo de ritmo. Como este salmo era uma canção, supõe-se que se refira à melodia usada ao cantá-la. Outros apontam que ben, em hebraico, significa filho. Algumas Bíblias em inglês traduzem a expressão como morte do filho, indicando que era uma canção sobre a morte de um filho. Por isso, alguns o interpretam como um salmo musicado sobre a morte de um filho. Embora o contexto exato seja desconhecido, é claro que, em meio à morte ou a um sacrifício injusto, Davi ainda louva ao Deus justo. Portanto, o Salmo 9, nos versículos de 1 a 11, sobre o qual meditamos hoje, não é uma simples canção de agradecimento, mas uma declaração de fé que nos chama a confiar em Deus mesmo em meio ao sofrimento. É um louvor de fé que diz: mesmo em um mundo injusto, eu me apegarei ao Deus justo. Mesmo que as circunstâncias que me cercam neste mundo sejam extremamente irracionais, eu me apegarei ao Deus de justiça. Se olharmos para o versículo 4 do texto de hoje, vemos muitas palavras do âmbito jurídico. Lerei o versículo 4. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente.
Amém. Palavras como causa, direito e julgamento são termos jurídicos. Pensem nisto. Quem temeria comparecer a um tribunal? Aquele que pecou temeria comparecer a um tribunal. Uma pessoa inocente não tem por que temer um tribunal. Mesmo que seja levada a um, não sentirá medo. Por quê? Porque tem a consciência limpa. Como não há pecado em mim, mesmo no lugar onde o meu pecado é julgado, não tenho medo. Da mesma forma, a passagem de hoje nos pergunta: quando nos apresentamos diante de Deus, estamos como pecadores ou como perdoados? A atitude daqueles que foram perdoados de seus pecados no Senhor é completamente diferente da atitude daqueles que ainda estão em seus pecados. Quem está em pecado temerá ao se aproximar do Senhor, mas aquele que teve seu pecado perdoado por Deus pode permanecer diante dele com ousadia. O Salmo 32, versículos 1 e 2, diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Amém. Quem são os bem-aventurados que não recebem a condenação do Senhor? São aqueles cujos pecados foram perdoados. Pois não há nada mais terrível do que não ser perdoado pelo Senhor. Não há nada mais assustador do que tentar resolver nossos pecados por nós mesmos e vê-los expostos quando nos apresentarmos diante do Senhor. Mas quão abençoado é ter essa terrível questão do nosso pecado resolvida pelo Senhor e podermos nos apresentar diante de Deus com a consciência limpa. Esta é a fonte de uma alegria eterna. Essa alegria supera o medo da morte, a incerteza do não sei quando vou morrer, ou o temor de que tipo de julgamento receberei. É uma declaração que diz: fui justificado pelo Senhor e Ele está comigo. Portanto, mesmo que eu parta para Deus agora, minha alegria é uma alegria que nem Satanás, nem o medo, nem o sofrimento, nem os desejos mundanos podem destruir. No último dia, todos nós estaremos diante de Deus. Essa simples verdade, hoje em dia, está muito enfraquecida em nossas igrejas. Esse dia certamente virá. Não sabemos quando, mas ele virá. E entraremos por uma de duas portas: céu ou inferno, não há meio termo. A decisão é única, mas o seu resultado é eterno. Não por 100 ou 200 anos, mas para sempre. Não por 1000 ou 2000 anos, mas para todo o sempre. Aqueles que vão para o inferno não podem se mudar para o céu, e aqueles que vão para o céu não podem cair no inferno. Esse julgamento, único e irrevogável, se aproxima em nossas vidas. Portanto, amados irmãos, agora é a oportunidade que nos foi dada. Que nossas vidas sejam de arrependimento diário diante de Deus e de busca por sua graça. Que agora seja o tempo de receber o perdão dos pecados. Que hoje seja um dia em que, em vez de dizer, pedirei perdão amanhã, farei as pazes com aquela pessoa amanhã, ou irei a Deus amanhã, nos aproximemos do Senhor no momento em que Ele tocar nossos corações, e busquemos a reconciliação com o nosso próximo, no momento em que Ele nos mover. Eu os abençoo em nome do Senhor. Portanto, desejo que vocês vivam o dia de hoje como pessoas perdoadas. O texto aponta duas razões pelas quais Davi não temia o tribunal do Senhor. A primeira é que Deus é justo e está do lado dos fracos. Vamos ler juntos o versículo 9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Amém. A Bíblia afirma claramente que Deus é a fortaleza dos fracos. Por isso, Davi não temeu. Davi era alguém que cria firmemente que Deus está do lado dos oprimidos e luta por eles. Então, o que significa ser uma pessoa fraca segundo a Bíblia? Seria alguém fisicamente fraco? Seria simplesmente alguém sem força e sem posses? Na Bíblia, os fracos são aqueles que buscam viver não segundo a lógica de poder do mundo, mas segundo a lógica da palavra de Deus. A Bíblia chama de fracos aqueles que, por se esforçarem para viver segundo a palavra de Deus, sofrem perdas,
são perseguidos e se tornam os mais vulneráveis aos olhos do mundo. Embora pareça tolice para o mundo, Deus abençoa a marcha dos santos que caminham nessa jornada de fé. Deus se torna a fortaleza deles. Amados irmãos, vocês enfrentam perseguição por andarem no caminho de Deus? A Bíblia ensina que essa perseguição é natural e que, por causa dela, Deus se torna nossa fortaleza hoje. Portanto, embora possamos ser fracos aos olhos do mundo, com a fé de que o Deus verdadeiramente forte nos protege, desejo ardentemente que eu e vocês caminhemos hoje nesse caminho fiel que parece tolo para o mundo, o caminho da fé. A segunda razão pela qual podemos não temer o julgamento de Deus é a confissão de que Deus é um justo juiz. Vamos ler juntos o versículo 8. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Amém. A Bíblia ensina que Deus julga o mundo com justiça e retidão, e seu julgamento é impecável. Embora aos olhos humanos possa parecer injusto e desigual, a justiça de Deus é inabalável. Por isso, o apóstolo Paulo confessa em 2 Timóteo 4, versículos 7 a 8: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. A Bíblia declara que, para aqueles que correram fielmente na fé em Deus, Ele se torna um justo juiz e lhes concede a coroa da justiça. A palavra dará significa recompensará, retribuirá. Embora o mundo possa nos ver como injustiçados e dizer constantemente: você está no caminho errado, esse é um caminho tolo, nos chamando de volta, a Bíblia afirma que Deus recompensará aqueles que seguiram o caminho da fé. Para a pessoa que tenta viver pela lógica da fé, não pela lógica do mundo, a pessoa que, mesmo em desvantagem, vive com sinceridade e, mesmo em prejuízo, vive segundo a palavra. Para essa pessoa, Deus dirá: muito bem, servo bom e fiel, eu colocarei sobre sua cabeça a coroa que preparei para você. Oro sinceramente para que eu e vocês possamos ouvir essas palavras naquele último dia. Naquele dia, Deus colocará a coroa em nossas cabeças e nos abraçará. Quanto você se esforçou, quanto foi perseguido, quanto se dedicou. O Deus que conhece nossos esforços e lágrimas virá não apenas para enxugar nossas lágrimas, mas também para nos consolar, reconhecendo nosso esforço. Há alguém entre vocês passando por injustiças agora? Há alguém que está em meio à opressão por causa da sua fé? Lembrem-se e anseiem por aquele dia. Deus certamente se lembra deste tempo. A coroa da justiça que Deus preparou nos espera. Então que a nossa jornada de fé seja de perseverança, continuando a caminhar hoje. Eu os abençoo em nome do Senhor. O tribunal de Deus não é um lugar de medo. Será um lugar de alegria onde os santos perdoados estarão. Naquele dia, nos apresentaremos diante de Deus não com vergonha, mas com emoção e gratidão. Oro para que o nosso dia de hoje, o meu e o seu, seja um dia abençoado, vivido nessa fé.